Você já ouviu falar sobre o exame de polissonografia? No São Lucas 24 horas de hoje, a doutora Carolina Ferraz de Paula, otorrinolaringologista e médica do sono, vai falar sobre a importância do exame para o diagnóstico de distúrbios do sono. No segundo bloco, a coordenadora do Internato de Clínica Médica, doutora Lorena Ferreira Souza, o coordenador adjunto do curso de Medicina, professor José Ricardo, e a acadêmica e presidente do Centro Acadêmico de Medicina do Centro Universitário FAG, Rafaela Engelsing, vão falar sobre a importância do internato médico durante a graduação. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas e hoje nós vamos falar sobre um exame fundamental para a investigação dos distúrbios do sono, a polissonografia. E para nos explicar como funciona esse exame, em quais casos ele é indicado, nós recebemos a médica otorrinolaringologista e médica do sono, doutora Carolina Ferraz de Paula. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Gabi, por estar aqui comigo para a gente poder falar mais sobre medicina do sono, otorrino e tudo mais que precisar. E hoje nosso tema da conversa é a polissonografia, que é um exame muito importante para diagnóstico, dessas doenças e distúrbios. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o exame, eu gostaria que a doutora começasse justamente explicando brevemente quais são os principais distúrbios do sono, o que acontece com a gente para que aconteça um distúrbio, então, doutora? Então, primeiro eu acho que a gente tem que começar explicando o que é dormir, Gabi, porque a gente às vezes confunde, né? Então, o sono, ele não é um desligar. Muita gente acha que quando a gente vai dormir, a gente está desligando, e não é verdade. Durante o sono, nosso sono ele é composto por estágios diferentes que são montados em ciclos. Então, no adulto, a cada 90, 120 minutos, você vai ter um ciclo do sono. E cada estágio desses ciclos, ele tem uma função. Então, quando eu estou nesses diferentes estágios, por exemplo, vai fazer uma faxina de todos os catabólitos que você juntou no seu cérebro. O seu coração vai desacelerar, o rim vai fazer uma faxina também de tudo que sobrou de sujinho ali. E depois que você faz essa primeira etapa, que é o sono, a gente vai ter um sono leve, um sono profundo, aí a gente vai sonhar. Então, a gente vai fazer as memórias, as emoções encaixarem. Então, se eu não tenho um sono adequado em quantidade ou qualidade, eu vou poder ter um distúrbio. Então, sempre que eu tenho distúrbios que fazem eu acordar muito fácil, ou às vezes eu não tenho percepção que eu acordei, mas eu não consigo chegar nos estágios profundos, eu tenho um problema do sono. Até a década de 70, a gente nem conhecia que essa atividade elétrica cerebral era diferente conforme tinham o tempo passando. Hoje a gente sabe, e é isso que a gente vai estudar. Então, no distúrbio do sono, a gente tem alguma coisa que não deixa o sono acontecer de maneira correta, e isso vai trazer problemas de saúde. Então, se o meu coração não consegue baixar a pressão arterial, o rim não baixa a minha pressão, eu vou ter problemas cardíacos, e por isso que tanto cardiologista solicita o nosso exame. Mas como que é essa doença? Tem várias doenças, pode ser uma dificuldade mesmo de um coração acelerando, então uma arritmia, uma fibrilação atrial que vai acontecer mais à noite e que a grande maioria das fibrilações atriais estão relacionadas à dificuldade de respirar, que é o ronco e a apneia do sono. Então a gente vai estudar para a gente ver se tem algum problema. E agora tem coisas que a gente nem sabe que pode fazer o sono não ser profundo, por exemplo, bruxismo. É tão prevalente, né? Tanta gente tem o bruxismo, ou aquelas pernas que a pessoa parece que não sossega, a noite inteira fica se mexendo, e roda para lá, e roda para cá. Isso são distúrbios de movimento do sono, que também podem fazer com que a pessoa não aprofunde o sono. Então, ela não vai ter esses ciclos completos e isso vai acarretar distúrbios, tá? Então, são vários distúrbios do sono. Alguns a gente precisa ter o registro à noite, principalmente os distúrbios de movimento, bruxismo, pernas inquietas, o movimento periódico de pernas, a apneia do sono, o ronco. Se eu tenho uma parassonia, que é os pesadelos intensos, aquelas pessoas que falam dormindo, andam, os sonâmbulos. Às vezes eu tenho sonâmbulo e às vezes eu tenho distúrbio comportamental do sono REM. Então eu preciso filmar essa pessoa e saber em que estágio do sono
ela tá tendo essas reações para eu saber o que está acontecendo. Então, tem distúrbios do sono que vão acontecer que eu preciso desse registro para eu diferenciar. Então, é aí que a gente começa conversando mais. E a doutora explicou muito bem essa questão, porque o sono é algo que é bem isso que a doutora falou, a gente deita e acha que desligou, mas não, o cérebro tá trabalhando, o nosso organismo todo ainda está funcionando e é muito importante. E é bem curioso isso que a doutora falou, muitas vezes a gente não racionaliza a função de cada coisa, né? A gente não dá um valor adequado, né? Sabe uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, para elas perceberem a importância que tem o sono? É durante o sono que a gente tem toda a regulação hormonal. Se eu não durmo bem, eu não tenho os hormônios. Daí vamos falar pelo menos de 3 hormônios que todo mundo conhece bastante. Um hormônio é o hormônio do estresse, o cortisol. Se eu tenho cortisol aumentado durante a noite, eu não vou ter um sono profundo. Então aí a gente vê que as coisas vão se misturando, né? Mas eu tenho também o hormônio da tireoide, o hormônio que é a leptina, que dá a saciedade, a insulina, o hormônio dos homens, a testosterona. Todos esses hormônios, eles vão ser liberados quando a hipófise tem o relaxamento lá do sono profundo. Então, quando eu não durmo bem, eu vou comer mais. Eu vou ter um tipo de fome diferente, o meu paladar vai estar diferente, a liberação da minha testosterona, a minha tireoide pode não funcionar tão bem e todo o meu organismo não funciona bem. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, nossa, mas será que é tão importante? Porque eu durmo pouco e tô ótimo. Então, vamos pensar, qual que é a fase do ser humano que a gente mais cresce e se desenvolve? Da infância. E o que a gente mais faz na infância? Dorme, né? Então, se você pegar aonde que tem o maior crescimento e desenvolvimento, é ali nos primeiros 2 anos de vida. E nos primeiros 2 anos de vida, o que a gente veio projetado é para dormir mais do que ficar em vigília. Então, quando você para e observa, não fica fácil de entender e reconhecer que o sono é muito importante? Realmente, as sonequinhas das crianças, ela tem uma explicação. Não é só porque ela gastou energia, ela precisa voltar a regular tudo e desenvolver durante sobre o sono. Energia. Nós também precisamos regular essa energia. Então, toda essa questão hormonal, de frequência, de cardiovascular, ela está extremamente relacionada. Se eu fosse falar qual médico que vai ter impacto muito grande? A parte das doenças, então no meu consultório, como eu tenho formação de otorrinolaringologia e medicina do sono, eu atendo muito mais a parte de apneia obstrutiva do sono, a parte dos distúrbios, a dificuldade de respirar que faz as pessoas terem um sono leve, tá? Mas o cardiologista, ele vai ver a arritmia e a pressão que não abaixa durante a noite. Quantos AVCs e derrames, né? E daí tem um infarto, tudo no final da manhã. Justo, os doutores já comentaram em outras edições, quem assistiu e tá ligado já consegue perceber essa relação do organismo, então, em todas as fases, né, doutora? E é através do exame da polissonografia que a gente consegue fazer todo esse rastreio. Então, gostaria que a doutora explicasse. Como é que eu vou saber se o tanto... eu ronco, doutora. Será que o meu ronco é a causa de eu não estar emagrecendo? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que ver se você está fazendo os estágios do sono. Para isso, toda vez que eu vou estudar os estágios do sono, eu preciso colocar o eletroencéfalo. Então, que são fiozinhos que vão ficar no seu cabelo. Igual a gente faz o eletrocardiograma, a gente vai fazer da atividade cerebral. É a velocidade, o ritmo do seu cérebro que vai me dizer qual estágio do sono que você está. Então, eu preciso registrar isso durante uma noite de sono. Então, o exame sempre é à noite, tá? Aqui no hospital, a gente manteve fazendo só pacientes adultos. A criança, ela não é um adulto pequeno. Justamente. É tudo diferente. Então, a gente ainda não tá... O hospital ainda está em crescimento. Eu sei que a gente olha esse prédio enorme e fala, não, agora eles pararam de crescer. Não pararam. Então, a gente ainda tem que conseguir conquistar mais equipe, né? E a demanda mesmo só dos pacientes que a gente tem ainda é intensa. Então, a gente gosta já de explicar que você que está vendo, que às vezes está aqui internado e falou, nossa, eu não sabia, então quer dizer que a minha arritmia pode ser porque eu ronco? Pode. E a gente vai precisar fazer esse estudo. Então, tem uma demanda grande, é um exame que a pessoa geralmente ela vem ficar conosco, então ela vai ser internada, vai fazer uma pré-internação, vai ter que ter uma indicação médica, né? Alguns outros profissionais da área de saúde, os dentistas, fisioterapeutas, podem pedir?
Podem, mas acaba que até por questões legais, a gente acaba tendo uma preferência que seja um médico solicitando, né, pelo ato médico, mesmo que seja um médico que tenha suspeita de algum distúrbio do sono, para fazer a investigação. A pessoa vai vir dormir, vão grudar esses fiozinhos na cabeça, vai grudar duas derivações de eletrocardiograma para a gente ver, por exemplo, nesses casos que eu estava comentando, tanto da parte da cardiologia, vai monitorar a respiração, e a respiração não é só colocar a canulazinha no nariz. Tem gente que respira de boca aberta, então eu tenho que colocar um fiozinho para a boca para ver o ar entrando e saindo por diferença de temperatura. Tem gente que só ronca, a respiração tá ótima, só faz barulho. Fica um sensorzinho de vibração, que ele vai ver pela vibração, não interessa a intensidade, se é um ronco alto ou baixo. É a intensidade que tem esse ronco em questão de frequência e até de quanto que treme, digamos assim, essa garganta. Os distúrbios de movimento vai ser colocado eletrodos para ver, para perceber se as pernas, a bochecha, esse músculo que chama masseter, estão tendo ativações durante a noite. E a pessoa vai dormir amarradinha assim. Eu ia perguntar justamente, assim. Então são muitos fios ligados a esse paciente. E doutora, existe uma dúvida, né? Ele não vai vir aqui para ter um sono, não vai ser o mesmo sono que tem em casa, porque justamente tem muita coisa acontecendo ali, né? Então, isso é uma coisa que é super importante, Gabi, a gente reforçar, e que às vezes os colegas, quando solicitam, não conversam com o paciente. Se você vai fazer esse exame, venha com em mente que você vai fazer um exame, você não vai vir passar uma noite, não é uma noite confortável, tá? Não porque as camas não são boas, são ótimas, mas você vai estar ligado em vários eletrodos, em vários monitores, vários sensores para a gente estar conseguindo ver. Literalmente, tem uma câmera no quarto que vai estar monitorando a pessoa dormir. E fica uma técnica treinada em polissonografia acompanhando a noite inteira. Então, esse é um grande destaque. A polissonografia que nós temos aqui é a mais completa. Ela tem vídeo, ela tem todos os canais de eletroencefalo, respiratório, cardiológico e a parte de musculatura, né, o eletromiograma. Então, é um exame mais completo, é o que a gente chama do padrão ouro para diagnóstico de apneia do sono, para diagnóstico de distúrbios do sono. É o padrão ouro. E doutora, como que funciona? Esse paciente precisa se preparar para o exame? Então, alguns exames precisam de medicamentos que não tomam mais, ou precisa fazer algum preparo diferente? No caso da polissonografia, também precisa de que esse paciente se prepare para? O ideal, enquanto a medicação, a gente quer ver o mais parecido, né? Então, eu tenho uma insônia, eu acordo várias vezes à noite. Mas você está acordando mesmo com remédio em casa. Então, a gente vai querer que você vai manter todas as medicações que você está tomando em casa. A gente quer ter um retrato do que você é em casa, o mais parecido, apesar de toda a monitorização que vai fazer ficar uma noite artificial, né? O que a gente vai orientar é que algumas coisas do dia a dia a gente faz muito errado para o sono. Por exemplo, consumo de cafeinados. Então, a gente solicita que no preparo do exame, a pessoa evite a cafeína depois da 1 da tarde. Pouca gente sabe, mas isso é meio que geneticamente determinado. Tem pessoas que metabolizam o café em 3, 4 horas, então realmente elas tomam café às 5 horas e não interfere no sono profundo. Mas tem outras pessoas que vão metabolizar em 8 a 12. Então, elas podem até dormir, mas elas privaram o sono REM, elas vão cortar o sono, um dos estágios mais importantes do sono. Então, ali a gente já tem que fazer essa orientação. O contrário também existe, tem pessoas que fazem uso não de medicações cronicamente, mas álcool. Então, é uma noite que a gente solicita que a pessoa evite o álcool, e de preferência na véspera também. Uma outra orientação é que você não venha exageradamente cansado, porque se eu tiver um cansaço excessivo, então, eu vim lá do Acre, eu acabei de atender um paciente do Acre que veio aqui para a nossa instituição. Mas nessa noite eles fizeram uma viagem horrível, são 2 dias, né? Então ele não vai estar descansado. Se ele vier muito cansado ou num pós-plantão fazer esse exame, há uma tendência de ter maior relaxamento da garganta e mostrar um evento que talvez na média dos dias não aconteça. Para as mulheres, eu tô aqui com uma das coisas que atrapalha muito o exame, a esmaltação em gel ou unhas de porcelana, né? Então, o oxímetro, que é uma das coisas mais importantes para a gente saber se falta oxigênio, se esse ronco é só barulho ou se ele tem uma repercussão, tem que estar
tirado, de preferência vir com esmalte normal, de cor mais clara não vai interferir. Agora, uma esmaltação em gel ou aquela unha de porcelana em gel, isso é interessante que não tenha. E justamente é uma procura muito grande mesmo que a doutora disse, mas ao mesmo tempo, quais são as indicações então, doutora? Porque de fato é um exame, então são todos os pacientes que vai precisar fazer esse exame? Quando é que o paciente precisa? E até mesmo essa conversa de falar, olha, no seu caso realmente a gente vai precisar dessa avaliação. Eu diria que quase todo mundo que ronca tem que fazer essa avaliação. Quase todo mundo que o cardiologista fala que está com uma arritmia tem que fazer essa avaliação. Quase todo mundo que está com uma hipertrofia de ventrículo, que é uma alteração que o cardiologista vai ver, tem que fazer essa avaliação. A pessoa que está com dificuldade de perda de peso tem que fazer essa avaliação, né? Então, eu tô com uma obesidade, eu já tentei tratamento, estou em tratamento medicamentoso, tratamento dietético, tratamento de exercício, e eu sinto que parece que eu não tô com energia, meu sono não é reparador, né? Eu acordo sempre cansada, parece que tá faltando alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser o sono profundo. E por que você não tá fazendo sono profundo? A gente tem que investigar, tá? Então, alterações, eu diria, cardiovasculares, metabólicas, o distúrbio respiratório, que a pessoa percebe que ela não tá respirando. Então, o ronco é sempre sinal de que não tá livre a respiração. Teria que fazer o exame de polissonografia. E a gente está falando de doenças extremamente prevalentes, Gabi. A apneia obstrutiva do sono no Brasil, a gente tem um estudo populacional de São Paulo que mostrou 32% da população paulistana fez polissonografia e tem apneia do sono. Então, a gente pode generalizar que a nossa população ela não é tão diferente assim do pessoal de São Paulo. Era uma dúvida justamente, porque e acaba que culturalmente, né, doutora, essa questão do sono não é muito falado. Existem até alguns, a gente brinca, fulano ronca, mas nunca foi levado a sério do porquê que ele ronca, né? Ainda aquela brincadeira não se vai atrás de investigar muitas vezes, né? Eu acho que é um trabalho cultural também de formiguinha, de conscientizar a importância desse tipo de exame. Crescer a preocupação, né? Então, esse espaço que a gente está tendo, de entender que o ronco é sinal de que a garganta está vibrando. Não é errada. Natural do nosso organismo fazer isso, né? Não é natural fazer isso, né? Mas sempre roncou. E sempre a nossa média de idade também era morrer com 50 e poucos. Então, a gente tem que entender o que é causa e consequência. Mas é muito comum mesmo. Além da apneia, por exemplo, vamos falar de insônia. Será que todo mundo que acorda à noite, o problema realmente é porque a cabeça está agitada? Às vezes não, às vezes podia estar faltando oxigênio e graças a Deus acordou para respirar, né? Ou podia estar tendo uma arritmia, ou pode estar tão tensa que está com dores e está com bruxismo e está com a articulação da temporomandibular alterada, que são coisas que a gente vai pegar no exame. E eu acho que o fundamental da nossa conversa também é falar que tem todos esses distúrbios, mas tem solução. Então, é por isso que eu preciso do diagnóstico. Justamente, que ainda que seja desconfortável o exame, ele é fundamental, né, doutora? Para que essa pessoa depois ela tenha qualidade. Então, tem um depois do exame também, né, doutora? Tem, muito. E eu gostaria que a doutora falasse sobre como que é feita toda essa análise, porque é uma noite inteira de sono, então é muito tempo. E como que a doutora faz esse laudo? Sono, então, assim, como é que é feito o laudo? E quanto tempo, né? Então, eu dormi, eu quero sair já com o exame embaixo do braço. Gente, não é assim. Então, para ver aquele ritmo do cérebro, eu tenho que olhar a telinha a cada 30 minutos, 30 segundos, desculpa. É menor ainda. 30 segundos. Então, a gente vai abrir o ritmo do cérebro a cada 30 segundos. Isso se a gente conseguir montar depois, Gabi, vai que vocês conseguem descer um dia comigo e eu mostro para vocês. Então, a gente vai vendo o traçado do eletroencéfalo e classificando em que estágio do sono a pessoa está. Isso eu demoro uns 50, 60 minutos por exame, são 3 por dia. Então, para catalogar o estágio do sono. Aí depois eu vou ver a parte respiratória, que eu olho a cada 2 minutos. Depois eu vou ver a parte cardiológica, que é olhada a cada minuto. Depois, quando eu já tenho isso que a gente chama de pré-leitura, que é esse estagiamento do sono, eu vou soltar o vídeo acelerado para ver se teve, junto com a parte da musculatura, algum comportamento bizarro, né? Então, a gente às vezes tem idosos que pulam, gritam. Isso é um sinal de que durante o sono REM eles não estão tendo uma atonia muscular. Isso já é uma doença que começa antes do Parkinson.
E isso me ajuda a fazer um diagnóstico antecipado do Parkinson para fazer um tratamento mais efetivo. Olha que importante, né? Então a pessoa às vezes acha, ele tem uns pesadelos e grita no final da manhã. Daí a gente vai fazer o exame e descobre que é distúrbio comportamental do REM, que a gente começa a tratar com logo e a gente já faz um Parkinson evoluir bem mais devagar. Então a gente tem várias situações. O mais comum realmente vai ser a apneia obstrutiva do sono. Você pode daí avaliar, com esse primeiro passo, é muito grave, precisa usar o assoprador que chama CPAP, que é uma maquininha que ele assopra o ar para fazer com que a garganta não vibre, ou seja, acaba com o ronco, e não deixa com que falte oxigênio. Se não falta oxigênio, o coração relaxa, o rim relaxa e a pessoa dorme profundo e dorme bem bonitinho. E tá? realmente descansa, né? Tem aquele sono reparador, de fato. Tá? Né? Hoje, por exemplo, eu tive um caso bem bacana de manhã, que até comentei com ela aqui em off, um paciente que estava com 58 paradas de respirar por hora. Então, a cada minuto quase ele parava de respirar. Ele e a esposa já quase nem estavam dormindo juntos, né? Tava quase um para cada lado, porque mesmo sendo um paciente em torno de 40 anos, não conseguia ficar. A gente fez uma cirurgia, ele tinha uma anatomia favorável, foi feito um tratamento endocrinológico, porque ele estava com o TSH, o hormônio da tireoide, um pouquinho desajustado, e ele, além da cirurgia, perdeu 5 quilos. Com essas 3 coisas, a apneia de 58 caiu para 1,2. Ele repetiu o exame para ver o efeito do tratamento. Então, o exame ele serve para a gente ver, além do que ele já estava sentindo. Então, ele falou, eu já estava feliz, porque a esposa dorme junto, já está todo mundo feliz. Agora, eu estou muito mais feliz porque eu estou vendo o resultado. Uma mudança significativa de fato. Assim, né? Quantos casais por aí não voltam a dormir junto, a esposa fica feliz porque o marido estava roncando muito. E isso até aproveitar para falar por que o homem ronca tanto. Porque o estrogênio, que faz a barriga da mulher esticar para a gestação e voltar, faz a nossa garganta ser mais resistente. Olha só, essa era uma dúvida mesmo, porque a gente acaba ouvindo muito mais as mulheres reclamando dos homens do que o contrário, mas pode acontecer. Mas é mais... Principalmente pós a menopausa, quando a gente perde o estrogênio. Então, já começa. O hormônio feminino, ele faz com que a nossa musculatura esquelética ela seja elástica, enquanto a fibra muscular masculina ela é mais pesada. Na respiração, imagina que quando você está puxando o ar com força, a nossa garganta, ela estica, ela aguenta uma pressão negativa. Já a do homem, ela fecha fácil. Então, os homens têm, sim, uma prevalência aumentada até os 50 anos maior do que as mulheres de apneia obstrutiva do sono. Então, além de que o homem é bem mais difícil para se cuidar, né, gente? Justamente o que eu ia deixar o recado para quem tá assistindo, já a esposa já... tá sabendo ali que o marido ronca, já procura um médico especialista, porque muitas vezes é a mulher que acaba incomodada ali e o marido frente, acha né, que é só uma questão de incômodo, e não então, é. Realmente. E nas mulheres de menopausa é muito importante. Será que essa tua insônia que tá fazendo você acordar às 3, 5 horas, né? Então das 3 às 5 eu sinto que eu nem durmo direito. Será que você não tá tendo apneia? E como o marido sempre roncou, agora que você tá roncando, todo mundo acha que tá tudo bem. E não é tudo bem. Então a gente vê muitas mulheres terem AVC depois da menopausa associada à apneia sem diagnóstico. Caramba, então realmente é uma coisa muito maior importante. do que a gente imagina. E assim, eu não tô dormindo direito. Você vai ter energia? Não vai. Aí eu tô tratando para depressão, aí eu tomo um monte de café, trato para depressão, tô brigando com Deus imundo, grau de irritabilidade, nada funciona. Será que você está dormindo bem? E assim, até você falou de especialista. Especialista do sono, nós somos poucos. No Brasil, a gente está em 500 médicos do sono, não chegou ainda nos 500. A gente está em 400, quase 500. Aqui em Cascavel, nós somos em 3. Então, você vê como Cascavel realmente é um polo, né? Mas se você não tem acesso ao médico do sono, o neurologista, o cardiologista, o seu endocrinologista, a sua gineco podem pedir. Eu tô com um colega que é fantástico, que é o Dr. Gustavo Marconi. Sim. Né? Que também é uma ponta aí da cirurgia robótica urológica. Ele começou a ver essa questão da testosterona e alterações urinárias. Os pacientes que vão várias vezes no banheiro, os pacientes que vão várias vezes no banheiro, que tem aquela pressãozinha alta, que estão com um pouco de sobrepeso, ele passou a ser uma das pessoas que mais pede exame aqui em Cascavel, acredita? E os resultados têm sido ótimos, porque ele está vendo que às vezes aquela queixa de baixa libido, não é tudo uma testosterona em torno de 400, até a testosterona abaixo de 300, muitas vezes é uma apneia sem diagnóstico.
Você faz o diagnóstico de apneia, você diminui a quantidade de idas no banheiro, você faz uma esposa mais feliz. É e o casal, uma família, né? Tudo em entrando. torno, Então, né, o doutora? sono ele não é periférico, ele é 1/3 da nossa noite. Por isso que ele merece um exame que é custoso. Poxa, 8 horas cheio de fiozinho é chato. É chato, gente, eu não vou mentir. Eu prefiro que vocês venham preparados para uma noite que vai ser um pouco difícil, que vai ter um desconforto com os sensores, que vai parecer uma noite muito diferente. Eu fiz 3 vezes. Para mim, que eu não dormi. Daí, quando eu vou ler o meu exame, eu falo, cara, mas o meu exame é normal. Porque eu não tô comparando a Carolina dormindo aqui com a Carolina de casa. Eu tô comparando o exame da Carolina com o que é considerado normal ou alterado. Eu tô comparando o exame da Gabi, que vai dormir aqui, com o exame que é alterado normal. É uma comparação do resultado do exame. Então, todo mundo fez esse exame para ver o que era alterado e o que é o certo. Não é comparar a noite de casa com a noite aqui no laboratório do sono. E doutora, de quanto em quanto tempo esse paciente precisaria? Então, fez uma vez, vai entrar com tratamento, ele precisa repetir? Existe uma Vai indicação variar depois? muito da patologia. Então, por exemplo, na apneia obstrutiva do sono, se ele for fazer um tratamento cirúrgico, eu indicaria fortemente que ele faça no máximo entre 4 a 6 meses logo depois dessa cirurgia, porque tem um período que vai estar inchada, via aérea, tem que recuperar, ou bariátrica. Era um paciente com obesidade, fez a bariátrica, perdeu muito peso. Quanto tempo? Em 4 a 6 meses para ver se realmente curou daquela doença que estava ali estabelecida. Com o tempo, tem o reganho na bariátrica, as partes moles, a gente faz uma plástica. Então, talvez essa plástica ela vá perdendo efetividade ao longo de 4, 5 anos. Sempre que você voltar a ter sintomas, perfeito, pode procurar fazer de novo. Quem está no CPAP já é um pouquinho diferente, Gabi, porque o CPAP, já nos últimos 10 anos, eles têm como regular no próprio CPAP. Então, ao invés de eu monitorar o fluxo, fazendo o paciente fazer de novo o exame, a gente vai fazer o acompanhamento com o médico, mas tem que acompanhar. Então, não dá para pôr CPAP nunca mais no médico, isso eu vejo muito. Tá? Então, tem que voltar pelo menos uma vez ao ano com o médico, levando a maquininha para ver se está tudo certo, se está controlado, se o fluxo de ar está adequado ou não. Tá? Outros distúrbios neurológicos de movimento vão muito das queixas da pessoa para ver, não melhorou, vamos fazer de novo. Tá? Mas geralmente eu diria que a grande maioria das pessoas não vai precisar repetir o exame. Quando eu tenho uma mudança cirúrgica, que seria a maior indicação de repetição. Mas nos outros casos, não. Perfeito, doutora. Acho que esse assunto gera muitas dúvidas, né? São muitas coisas para falar sobre a polissinografia, mas então é o exame que é realizado aqui no São Lucas. A doutora coordena toda essa parte também. Então, os pacientes, quando precisa de indicação, pode ser solicitada pelos outros colegas, mas também pela doutora, que também é médica do sono, que é muito importante. E acredito que, para quem tiver mais dúvidas, pode então mandar através das redes sociais do São Lucas, da doutora também, que a gente consegue. O @médica do sono, isso gente, aí. É bem fácil de vocês lembrarem. @médica do sono no Instagram, doutora Carolina de Paula Soares no Facebook, tá? E aqui no São Lucas, sempre que vocês quiserem, as meninas vão acolher, o pessoal da telefonia vai acolher a dúvida e vai passar pra gente, tá? O que eu digo, assim, que realmente a gente vai ficar devendo é a polissono infantil, que tem uma demanda muito pedido, mas ainda não tem como, gente. Mas vamos chegar lá ainda, vamos chegando, um passinho de cada vez. Acima da outra. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença, é sempre um prazer tê-la aqui, e é sempre muito enriquecedora essa conversa, porque é muito mais do que a gente imagina, né? Essa medicina do sono e toda a parte de otorrinolaringologia é muito importante a gente falar, e cada vez mais levar para a população que, então, existe o exame e existe tratamento. Não, gente, não vamos ficar em casa daí depois com esperando a coisa mal ruim acontecer. Exatamente, já vamos tratar que tem sim um tratamento para isso. Doutora, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Gabi. Obrigada, São Lucas, pelo espaço. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o internato médico do curso de Medicina do Centro Universitário FAG. Não saia daí!
agora nós vamos falar sobre uma etapa importante na formação em medicina, que é o internato médico. E para conversar conosco sobre a relevância dessa experiência, recebemos a coordenadora do internato de clínica médica, doutora Lorena Ferreira Souza, o coordenador adjunto do curso de medicina, professor José Ricardo, e acadêmico e presidente do Centro Acadêmico de Medicina do Centro Universitário FAG, Rafaela Engelsing. Sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. E aí, para começarmos a nossa conversa, estamos aqui com a doutora Lorena, a Rafaela, que é acadêmica e presidente do Câmara Médica. Câmara Média, a gente pode chamar assim, né? Do curso de medicina, e também o professor Ricardo. E aí eu já vou começar minha conversa com o professor. Prof, explica pra gente o que é o internato médico, então, para explicar um pouquinho pro pessoal de casa. Isso, então a gente poderia dividir o curso, né, de graduação de medicina em 3 momentos, né? Nós temos o primeiro e o segundo ano, onde os alunos eles têm disciplinas que a gente chama do ciclo básico, que é anatomia, fisiologia, imunologia e assim por diante, onde ele tem um conhecimento bem teórico, vamos dizer assim, teórico-prático, né? O quarto e o quinto ano é onde a gente chama de ciclo clínico, é onde ele vai ver todas as especialidades médicas, dermato, uro, pneumo e assim por diante. Então ele já vivencia a parte clínica, também teórica e prática, vamos dizer assim, mas sempre com um foco maior na parte teórica. E aí sim, a gente chega, né, no quinto e sexto ano, que é o que a gente chama de internato, que é onde o aluno vai vivenciar toda essa experiência teórica que ele teve, ele põe em prática. Então esses 2 últimos anos, ele vai passar por grandes 5 áreas, que a gente chama, e ele, né, vivencia toda essa experiência, né, que ele teve. E quais seriam as 5 áreas, professor? Isso, então o aluno hoje, né, ele passa pela clínica médica, pela clínica cirúrgica, pela gineco e obstetrícia, pela saúde coletiva e pela pediatria. Então ele passa isso no quinto e no sexto ano. No quinto e no sexto ano a gente divide isso dentro de um ano, então mais ou menos ele fica ali 65, 75 dias em cada uma dessas áreas, e ele vai trocando. Deu 70 dias, ele sai de um estágio e passa para o outro. Entendi, então tem toda uma logística para que isso aconteça também. E o professor comentou sobre essa questão de ter as 5 áreas, e a doutora Lorena, coordenadora da clínica médica. Isso. Doutora, o que seria então a clínica médica para quem está assistindo e a diferença, né, de cada uma delas? Então, a clínica médica é uma especialidade, assim, clínica do adulto, né? Então, a gente tem a pediatria, por exemplo, que é uma especialidade clínica da criança. Ginecologia e obstetrícia é uma especialidade clínica e cirúrgica também da gestante, da mulher, né? A clínica médica é diferente da cirurgia, né? Que tem a clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica seria a parte cirúrgica ali mesmo, fazer os procedimentos, né? A clínica médica seria a avaliação clínica no geral. E tem várias áreas ali que a gente pode tá abordando de acordo com a saúde do adulto, né? Então, seria a saúde do adulto no geral, né? E dentro da saúde do adulto ainda tem as subespecialidades dentro disso, né? São várias subespecialidades, né? A gente tem cardiologia, pneumologia, nefrologia, reumatologia, são diversas assim, né? E aí o aluno ele tem a experiência de passar por essas diversas especialidades e fazer essas vivências. E também a medicina de emergência, né? De urgência e emergência, que também entraria ali dentro do internato da clínica médica. Então, de fato, são muitas coisas para esse aluno acompanhar. Uhum. E, Rafaela, fala um pouco pra gente também da experiência, você já está no internato, e acho que é legal explicar como que é na prática mesmo. Então, como o professor explicou, foram uns 4 anos ali, mais teórico, para chegar, de fato, a esse momento tão aguardado, né, que é a hora de chegar no hospital, nas clínicas. Explica, então, um pouquinho esse ponto de vista também do aluno. Então, bem como você falou, a gente passa ali esses 4 anos muito na expectativa de chegar ao internato, porque o internato é uma coisa que todo mundo fala, não, porque você vai se sentir médico, agora é hora de colocar as coisas em prática, e realmente isso é uma transição muito, muito diferente, assim, porque você passa de um momento que você tem várias aulas teóricas, que você tá ali se aprofundando em cada especialidade, e agora eu tô num momento que é 100% prática. Nós temos uma aula semanal todas as semanas, tem também a questão do
os seminários, mas assim, não é nada comparado à teoria que a gente tinha antigamente. Então é uma transição muito, muito bacana de se passar, realmente para você ver as coisas que você estudou durante 4 anos na prática. Então assim, a gente tem uma autonomia diferente, sabe? Porque durante esses últimos 2 anos, principalmente no ciclo clínico, nós temos sim, né, as práticas dentro das UBSs, dentro do hospital também, mas são práticas que nós estamos muito mais observando, muito mais entendendo o jeito, entendendo a maneira, principalmente dos profissionais, e agora no internato a gente consegue colocar na prática. Então a gente tem muito mais atendimento, sempre óbvio, né, respaldado pelo preceptor, com a avaliação do preceptor, mas a gente consegue colocar muito mais a mão na massa, sabe? Então isso é muito bacana, ainda mais, assim, para você que gosta do curso, é uma parte sensacional, porque você realmente se sente um pouquinho mais médico já. Já é a reta final, né? A gente já tá chegando mais, encaminhando esse aluno. E, professor, é muito importante, então, esse processo, né? Tem todo o embasamento teórico antes para esse aluno, para então chegar para o internato e, posteriormente, ele se formar como médico. Então, explica um pouquinho mais sobre a importância, de fato, desse contato, então, dos alunos com a prática. Então, a gente percebe, na verdade, eu acho que o mais importante é que, como você acabou de falar, logo na sequência ele já vai se tornar médico e ele vai estar ali com o seu CRM, ele vai estar atendendo e aí ele sozinho, né? E o que eu vejo que é o mais rico é que nesses 2 últimos anos, obrigatoriamente, né, esses alunos têm uma supervisão de um médico, né, que a gente chama de preceptor. Então, nenhum aluno ele vai fazer esse atendimento prático sem uma supervisão. Então, se esse aluno, eventualmente, né, tiver dúvida, né, talvez, né, não estiver entendendo alguma coisa, ele tem um suporte, né, 24 horas ao lado dele. Então, ali ele não vai cometer erros, né, porque ele tem o profissional. Então, esse é o momento realmente dele tirar qualquer dúvida que ficou durante o percurso, de pegar realmente a mão, né, porque daqui a pouquinho ele está sozinho, né. Então, eu acho que esse é o momento realmente dele, daquele último né, afinamento, é o final mesmo. E também tem avaliações, então, dos alunos? São feitas, doutora? A doutora pode falar um pouquinho da parte de clínica médica? Então, o aluno ele é avaliado, tem provas também, assim como na parte dos outros 4 anos? Sim, igual o professor Ricardo falou, essa questão da vivência prática ali no dia a dia, o aluno está o tempo todo sendo avaliado, né? A questão é a postura do paciente, né? Como a questão da responsabilidade de chegar no horário, nos estágios, como ele se porta perante o paciente, né? Sua postura como médico, né? A postura em relação aos colegas de trabalho, então em relação à equipe de trabalho, seja o técnico de enfermagem, fisioterapeuta, então que é a equipe multidisciplinar que está em contato com o paciente, né? Então, essa vivência deles do dia a dia está sendo avaliado de forma prática ali, e também o conhecimento, que aí o conhecimento que eles adquiriram ali no ciclo clínico, agora eles estão pondo em prática. Então a gente tem que avaliar realmente se eles realmente estão sabendo o conteúdo, né? E como ele está colocando esse conteúdo em prática. Às vezes ele sabe, mas ele não sabe colocar isso em prática, né? Então, eles também são forçados a isso, né? A desenvolver a capacidade de fazer um raciocínio clínico de forma adequada, né? Então, ela tem essa avaliação prática. E também tem a avaliação teórica, né? Que a gente avalia o conhecimento técnico mesmo ali. Então são essas 2 partes, né? Mas a meu ver, assim, eu acho que a parte prática é o mais importante na avaliação, porque é a hora que o aluno ele desenvolve o perfil dele como médico, né? Porque assim, a gente lida com pessoas o tempo todo, principalmente eu falo pela clínica médica, né? Porque a clínica médica é uma especialidade que você está o tempo todo em contato com o paciente. Cirúrgica não é que não esteja, por exemplo, mas às vezes você vai estar mais contato com o paciente no momento de uma cirurgia, por exemplo. A clínica médica não, é o tempo todo a conversa com o paciente, o toque, né? Então, o exame, então, esse cuidado, né? É uma coisa que eu sempre penso, tento explicar para os alunos, porque antigamente a medicina era vista como a gente só olhava a doença, né? Então a gente tratava a doença. Hoje em dia não, hoje em dia a gente trata o paciente. Aí o paciente ele não vem só com a doença, né? Ele vem com várias coisas por trás. Então vem com características pessoais, sociológicas, a questão de relacionamento, né? Então é importante o aluno saber lidar com isso também, né?
São muitas nuances, então, tem toda uma avaliação do aluno, mas o aluno também precisa se preparar para isso, né, Rafaela? Explica um pouquinho como é também esse processo, porque acredito que um amadurecimento não só da profissão, mas como pessoa também, porque você, como a doutora disse, você está tendo contato de fato com os pacientes e a doutora bem colocou, são diversas realidades, diversas histórias, e como que é, durante esse processo da graduação também, passar por isso? Eu acredito que, assim, são dois pontos que estão muito ligados, né? Tanto a questão do estudo teórico, quanto esse aperfeiçoamento das suas skills sociais, sabe? Porque você também precisa ter essa sua parte de sociabilidade, de como você vai socializar com o paciente, conversar com o paciente, ter esse contato, essa relação médico-paciente muito bem construída. Então, ao mesmo passo que a gente, agora no internato, estuda muito para a questão prática, para a questão teórica, técnica, que também precisa estar em aperfeiçoamento o tempo inteiro, a gente também, com a prática, eu acredito que isso só pode ser evoluído, a gente só consegue evoluir nessa questão social de contato na prática. Então, assim, o internato é o momento perfeito, a gente já vem, né, de uma crescente, mas agora no internato, nós tendo esse contato todos os dias com os pacientes, observando como os médicos lidam com os pacientes, como os médicos trazem notícias aos pacientes, revelam um diagnóstico, toma a decisão de uma conduta, sabe, em conjunto com o paciente. Tudo isso, quando a gente vai observando e a gente vai também colocando isso em prática no internato, é muito importante. Então, eu acredito que seja um crescimento diário a partir da prática mesmo, sabe? E quando a gente fala sobre saúde, é uma coisa que a gente sempre fala, que é um momento de vulnerabilidade, muitas vezes, né? Tem a medicina preventiva, mas muitas vezes o paciente chega, ainda mais acredito que na clínica médica, né, doutora? No pronto-socorro, numa emergência, com uma situação muito grave. Nem sempre ele vai estar no seu ponto de equilíbrio, digamos assim. E essa parte também é bem importante, né? De entender o que é o paciente, para talvez o entendimento pessoal também não sobreponha aquilo que o paciente está sentindo. Então, esse ensinamento também acontece no dia a dia dos acadêmicos. Sim, a questão que até que a Rafaela falou, que eu achei que é importante, eu acho que até acrescentar o que ela disse. Eu penso que, por exemplo, o aluno, porque eu também dou aula no ciclo básico, né? E aí, agora depois vejo os alunos no internato. O amadurecimento que o aluno tem nesse período é muito, muito nítido, assim, sabe? E eu acho que eu também falo por mim, quando eu era estudante de medicina. A gente entra muito ingênuo, assim, muito sem malícia, sabe? Eu falo da malícia no quesito de reconhecer os nuances do paciente, por exemplo. Igual você falou, chega um paciente no pronto-socorro. Aí, às vezes, a gente pensa assim, não, o caso dele não é grave, não. Tipo, não é nada, né? Às vezes, assim, quando a gente não tem essa malícia. Aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de reconhecer. E, às vezes, tem um sinal clínico, uma alteraçãozinha no exame físico, uma coisa que ele te falou, que você percebe a gravidade da doença. E, às vezes, é algo que você ia ignorar, mas com essa malícia, com esse desenvolvimento, essa capacidade de reconhecer o paciente como um todo, a gente acaba reconhecendo que a doença, olha, opa, peraí, não é algo tão simples, sabe? É algo que eu tenho que investigar melhor. E eu acho que os alunos, assim, ao longo do curso, né, até chegar no internato, eles vão desenvolvendo essa maturidade, e aí no internato eles conseguem, desenvolver isso mais ainda, né? É bem importante. Isso, como a gente comentou, são várias áreas e tem essas divisões que o professor falou também. Só que como funciona, por exemplo, uma turma ela é dividida e os alunos vão cada um para uma área? Como que funciona também? A gente divide eles em grupos, né? Sempre em grupos pequenos, né? Para não atrapalhar até a rotina do trabalho, né? Do local onde eles estão. E eles vão, né, para diferentes campos de estágios. Então, eles têm aquelas 5 grandes áreas, mas dentro dessas áreas, né, existe locais, né, campos de estágios. Como a gente tem, né, na saúde coletiva, eles vão na UPA, eles vão nos ambulatórios, eles vão no São Lucas, Hospital de Retaguarda, CEONC. Então, eles vivenciam várias experiências, vários cenários de aprendizados diferentes. Então, eles ficam períodos, né, nesses cenários e eles vão acompanhando a rotina daqueles cenários. E assim eles conseguem, né, ter procedimentos, pacientes diferentes, né,
doenças diferentes, porque eles estão dentro de um contexto, né, do que a gente entende que é, sei lá, vamos pensar aqui o município de Cascavel, né? Isso é bem bacana, porque de fato, né, nós havíamos conversado anteriormente, muda muito, né, de um local para outro, de um bairro, de uma localização. Então é bem importante também ter esse contato com as diferentes nuances de uma cidade também da população. E pensando, professor, um pouquinho mais sobre essa questão de graduação mesmo do aluno, então quando termina o internato, esse aluno ele passa por uma avaliação final, como que funciona também para que ele possa de fato se graduar como médico? Na verdade, ele precisa cumprir, vamos dizer assim, essa trilha que a gente tem, né, que seria os 6 anos. Dentro de 6 anos, ele tem avaliações teóricas, avaliações práticas, avaliações, né, nesse período. Terminou esse ciclo, cumpriu a carga horária, hoje ele não tem, vamos pensar como a OAB, né? Ele não tem uma prova de título, né? Hoje se existe, há muito tempo já vem se discutindo para que se implante, né, uma prova, né, para o médico, igual a OAB. A gente percebe ultimamente, agora que andou um pouco mais tramitando ali no Senado, alguma coisa, mas hoje ainda não. Hoje ele vai cumprir essa trilha dos 6 anos, onde ele vai ter as avaliações ali teóricas e práticas, mas ele terminou, automaticamente ele pode pedir o seu CRM e ele, né, já pode começar a atuar como médico. E, doutora, além desses desafios da parte acadêmica, a gente também tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente desmistificar para quem está assistindo, que é a questão de, meu Deus, fui avaliado por um acadêmico. Mas não, né, doutora? Isso não acontece. Tem um médico responsável acompanhando, que acho que esse é o ponto que a gente precisa muito ainda falar para quem está assistindo, porque ele está se formando, ele também precisa desse período para que ele possa aperfeiçoar como foi que a gente conversou antes. Sim, eu acho que quando o paciente ele interna no hospital universitário, por exemplo, ele sempre fica com esse receio, né? Nossa, será que é só o aluno que vai me avaliar? Mas eu acho que aí o paciente ele tem que pensar de outra forma. Eu acho que ele tem que pensar que ele vai ser melhor visto. Por quê? Porque se ele é avaliado por um aluno, o aluno ele não pode tomar nenhuma atitude sozinho, né? Então ele tem que passar, às vezes a cadeia de hierarquia é assim. O aluno discute com o residente e o residente discute com o preceptor. E aí o preceptor discute com todo mundo, com o residente e com o acadêmico, né? Ou o acadêmico também pode passar o caso direto para o preceptor. O preceptor que eu falo é o médico responsável, né? Então, normalmente, por exemplo, aqui no São Lucas, né, que tem programa de residência também, então o aluno ele é avaliado pelo médico responsável, pelo acadêmico e pelo residente. Então, tem 3 avaliações, né? Então, assim, um detalhezinho que às vezes o aluno deixou passar porque não tem essa malícia, o residente vai ver. Uma coisa que o residente não viu, o médico responsável vai ver, claro, né? Então, assim, a avaliação fica mais ampla, né? E assim, o aluno, ele não tem autonomia, porque ele não tem o CRM, ele não é médico, ele não tem autonomia para dar um diagnóstico, definir uma conduta, né? O que ele tá ali é porque o paciente tem que pensar também que o médico, ele se forma com a mão na massa, né? Exatamente. Como que a gente vai formar um médico se ele fica só vendo questões teóricas? Depois ele não sabe depois como lidar, né? Como a gente já falou disso. Então, eu acho que a avaliação fica ampla e o paciente pode ficar tranquilo, que conduta nenhuma é tomada sem o respaldo de um professor, do médico responsável, né? Sempre tem esse respaldo por trás. Isso é bem importante a gente esclarecer, então, que tenha sempre alguém ali acompanhando. E como que é esse contato, Rafaela, do preceptor também com os acadêmicos durante esse período? Então, às vezes tem até, não é um medo, mas assim, a gente se porta de uma maneira muito diferente, né? Então tem toda aquela responsabilidade sobre nós também, nós estamos conversando com um médico, nós estamos tratando com alguém que é bem mais entendido que a gente, então a gente também tem que se portar diferente, né? Então é um aprendizado muito grande de como a gente vai passar um caso, como a gente vai discutir esse caso, né? Sugerir possíveis condutas, alguma coisa que a gente às vezes está em dúvida sobre aquele caso, né? Porque nós estamos aprendendo. Então, assim, muita coisa que às vezes a gente vê ali na prática, talvez não tá tão fresco na nossa memória a teoria. Então, assim, é muito legal essa troca, porque a gente vai aprendendo muito mais, fixa muito mais quando você tá na prática e o preceptor vai lá e te explica o porquê de tal exame, o porquê de tal conduta, como
que originou aquela doença, aquele processo patológico. Então, assim, é muito bacana, porque a gente tem essa troca muito íntima, muito diária, assim, com os preceptores. Porque ao mesmo tempo que a gente está ali também colocando a mão na massa, eles vão ensinando também essa parte teórica junto com a prática, sabe? Que acaba sendo, assim, de grande valia pra gente. E, doutora, tem um ponto que é bem interessante a gente falar, é porque quando você está lidando com o ensino, isso te cobra também como médica, né? Com Você certeza. precisa estar constantemente se atualizando, acho que o prof também pode falar disso, que os profissionais que estão acompanhando, que são preceptores, eles estão constantemente ainda mais se aperfeiçoando. Então, o paciente que for avaliado por um acadêmico, um residente, um preceptor, ele ainda tem mais esse ponto de melhoria, né? Eu concordo com o que a doutora Lorena falou. Eu penso assim, que quem é o mais beneficiado é o paciente que é assistido por um hospital de ensino, hospital escola, onde tem o aluno, onde tem o residente, o preceptor, ele é muito mais assistido, né? Ele tem muito mais benefícios do que se fosse em qualquer outro local. A doutora já explicou o porquê. E ainda eu vejo principalmente o local, como vamos dar o exemplo do Hospital São Lucas, né, que tem residente, tem interno, a qualidade do serviço melhora muito. Como foi falado, os procedimentos têm que ser revistos, os protocolos de atendimento, sempre tem alguém assistindo aquele médico, aquela conduta. Então, não é aquela coisa só o médico e o paciente, é um monte de gente, é um monte, né, de coisas envolvendo. Então, onde existe o ensino, a pesquisa, com certeza o paciente vai ser melhor assistido, né? E o curso de medicina é um curso que ele já é estruturado e está consolidado há muito tempo e é referência, né, na nossa região e fora até muitas vezes que vêm acadêmicos de fora. E o professor, como que o professor percebe essa evolução também ao longo dos anos? Porque a FAG evoluiu, o São Lucas evoluiu e consequentemente o ensino e também os acadêmicos acabam ganhando muito com isso, certo? Nós hoje, a gente sempre foi avaliado, né, a gente tem hoje o MEC, né, o INEP, que faz as avaliações, né, do qual a gente sempre tirou nota máxima, né? Mas sempre, o INEP avalia, claro que ele avalia tudo, mas principalmente estrutura, professores. Recentemente a gente teve a prova, né, do ENARI, que agora, né, que é também do MEC, que é onde avalia os alunos, o ENAD, né, onde avalia literalmente o aluno. E nós ficamos, né, entre a terceira instituição do Brasil. Então isso mostra o quanto a gente, né, tem realmente uma estrutura invejável, mas também a parte pedagógica, a parte de ensino, né, muito grande. E ainda, né, algumas pessoas dizem, não, mas isso não é o que avalia um curso. O que avalia é esses profissionais, quando eles saem, eles estão passando em bons programas de residência, né? Tem alguns locais que falam, se passa em bom programa de residência é porque é uma boa escola. E hoje, a FAG ela é conhecida no Brasil todo. Os melhores programas de residência do Brasil têm alunos nossos que passou por lá. Então, eu acho que a gente fecha todo esse ciclo. Eu acho que não fica nenhuma dúvida da qualidade que a gente tem, né, da FAG, do hospital, né, do que a gente oferece para esses alunos. E, consequentemente, para o paciente, como nós falamos, né? E, Rafaela, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, porque durante o internato, então, vocês têm contato aqui no São Lucas, você estava comentando que está durante o internato de cirurgia, né? E hoje no São Lucas tem muito essa questão de tecnologia, de estrutura, e durante o internato, esse é um diferencial também, né? Esse contato já do que há de novo, do que há de melhor, também para os tratamentos futuros dos futuros pacientes de vocês, né? Com certeza, eu acho que uma coisa que, assim, diferencia muito, né, a questão da FAG em si, é que nós estamos tendo contato com os melhores profissionais de Cascavel. Então, assim, nós temos dentro do São Lucas, dentro dos hospitais que a gente também tem contato, são os melhores profissionais daquelas especialidades, sabe? Então, eu acho que isso também faz muita diferença, não só da questão tecnológica, que dentro do São Lucas é muito presente, né? A gente tem a questão do Da Vinci, né? Então, assim, que é uma coisa extremamente nova e que também a gente acaba tendo um pouco de contato, mas também de profissionais extremamente atualizados. E, assim, profissionais atualizados e não só de conhecimento técnico, mas também desse conhecimento tecnológico, sempre se aprimorando nas novas técnicas que surgem. Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso pra gente, porque a gente consegue também estar inteirado dessas novidades no mundo da medicina. Isso é bem importante. E pra gente encerrar a nossa conversa, que hoje deu pra explicar muita coisa pra quem tá assistindo, gostaria que a doutora explicasse também, doutora, e falasse um pouquinho pra quem está assistindo. Então, a gente falou sobre essa questão da importância. A doutora
doutora que, como médica, que passou por todo esse processo, sabe também da importância para os futuros acadêmicos que estão assistindo, que ainda tem o desejo de fazer o curso de medicina, quem tem algum familiar em casa, muitas vezes os pais estão vendo os filhos ali estudando para a faculdade, para falar um pouquinho sobre isso também, sobre a importância, né? A medicina é algo vital na nossa sociedade hoje, esse processo de graduação também. Então, eu acho assim que a questão do médico em si é que a gente nunca para de estudar, igual a gente tá falando ali, né? Porque assim, a medicina, ela sempre renova, né? Então é um estudo novo que sai, é um tratamento novo, é um procedimento novo. Então é algo que é um estudo constante, né? E eu vejo esses desafios desde o momento de passar no vestibular, né? Porque, assim, a maioria dos alunos ou faz cursinho, né? Tem que ter uma responsabilidade e um horário ali para estudar desde antes de entrar na faculdade, né? E isso só continua depois, né? Então, assim, na faculdade também a rotina de estudo, mas isso eu vejo que é tudo preparando para o depois também, né? Porque nós, como os médicos, depois tem que ter a responsabilidade para lidar com o paciente, que o paciente é a nossa responsabilidade, e ainda essa capacidade de estudar e se renovar, né? Então, assim, eu penso que uma dica, né, que daria para dar para quem quer fazer medicina, para não ter preguiça de estudar, né? Isso é uma brincadeira, mas, assim, a questão é algo que a pessoa tem que entrar ciente disso, que é algo que algo que está sempre na sua rotina. Por exemplo, eu sempre que tenho um paciente que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu sempre estudo, né? Eu vi o paciente ali e assim, eu acho que é até uma forma boa do internato, porque quando a gente vê na prática o paciente e a gente associa com o estudo teórico, a gente grava muito mais. E isso é a nossa rotina do dia a dia como médico também. Você vê um caso, é alguma coisa que você já viu há muito tempo, às vezes não lembra, tem que reler algum estudo novo para ver se mudou um tratamento, para relembrar alguma coisa, porque a gente às vezes esquece, né? Então tem que ir relembrando sempre, né? Então eu acho que a questão é não desistir, né? Não é uma trajetória fácil, mas é uma trajetória muito gratificante no final, porque assim, na hora que você vê o seu paciente melhorando, vê ele sendo grato pelo seu trabalho, né, você vencendo os desafios no dia a dia, eu acho que deixa a profissão interessante. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o que eu faço, assim, sabe? Eu não me veria sendo outra coisa que não médica, assim. Então, eu sou muito suspeita pra falar, porque os desafios eu vou lidando ali, porque eu acho que a gratificação no dia a dia é muito grande. Então, assim, eu acho que até uma coisa que eu falo para os alunos, que eu acho que eles têm que saber o porquê que quer ser médico. Tem gente que entra porque quer ganhar dinheiro. Tudo bem, é um objetivo, entendeu? Mas sabe que para isso... e assim, hoje em dia a medicina também não tá isso tudo, né? Mas eu falo assim, vamos supor, é um objetivo, mas assim, saber o porquê. O porquê eu gosto de tal coisa, porque eu gosto de lidar com pessoas, sabe? Tipo, nunca esquecer o porquê, porque às vezes a rotina fica cansativa, tem dia que dia é cansativo, mas a gente sempre lembrar o porquê que resolveu fazer, eu acho que deixa o caminho mais leve, sabe? No dia a dia. E todo mundo já foi paciente, né? A doutora é doutora, mas também é paciente, também tem essa troca, é muito importante esse contato. E é muito importante também a gente esclarecer para quem está assistindo, entender um pouco mais sobre essa profissão tão importante e tão bonita. Muito obrigada, doutora Lorena. Rafaela, muito obrigada pela presença do professor Ricardo e fica o convite para você vir mais vezes. Obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!